torcida tricolor, estamos começando um Contextualizando Extra, porque é o que a gente vai ter. Eu ia chamar de off-topic, mas tudo bem. Você chama de off-topic? A gente está falando contextualizando porque a gente vai falar um pouquinho do comportamento da torcida, basicamente do que a gente viu no Morumbi no jogo do jogo do Brasil, que o Brasil ganhou por 3-0. O comportamento da torcida foi uma coisa que acabou ganhando destaque. Sim. Tem um pouco a ver com o que está acontecendo com o futebol. Então tem a ver com São Paulo, mas é um assunto mais de Copa América, por isso você chama de off-topic. Mas a gente vai ter uma série de vídeos aí nesse período de recesso, alguma coisa que a gente vai trazer inclusive desse período que nós vamos viajar para a América do Sul até para tentar entender como a galera vê a torcida lá. Se relaciona com o futebol. Mas antes de começar, temos que lembrar que esse vídeo, assim como muitos outros do canal, e muita gente já sabe o que eu vou falar agora, é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que... OneFootball. Vamos tentar de novo? Por ninguém mais, ninguém menos que... OneFootball. Não vai ter um OneFootball! Eu não sou o Gabriel. Não, né? O Gabriel é bem pior que você. OneFootball, o Gabriel está aqui. O melhor aplicativo para acompanhar tudo o que acontece nessa Copa América. E falando em OneFootball, né? A gente tem uma novidade. Aqui está o aplicativo OneFootball. Tem aí uma notícia. Geninho deixa o Avaí. Bom, você sabe quando esse vídeo está sendo gravado, na verdade, né, gente? Esse vídeo está sendo gravado na segunda-feira. Ou seja, amanhã a gente vai ter uma live. Não adianta eu avisar vocês, porque já foi. Vocês já sabem tudo que vai acontecer. Aliás, amanhã já teve uma live, tá? Então aqui vocês estão vendo o aplicativo OneFootball. E o que é mais legal aqui, vocês têm os jogos, né? Então você está seguindo uma seleção, não. Aqui tem amistosos, Copa e tal. Tem os times que você está seguindo. No caso, eu estou seguindo o Brasil, o São Paulo. O Gabriel está seguindo o Uruguai e o São Paulo. Eu gosto do Uruguai também, mas eu nasci no Brasil, né? O Gabriel também, mas enfim, eu sou de uma geração que viu Tele Santana como técnico e aí, enfim, é muito difícil. Mas eu tenho bastante afinidade também com o Uruguai, gosto de outro. Eu gosto de futebol, tá, gente? Pra falar a verdade, eu gosto muito menos de seleção do que do São Paulo. E isso até vai entrar um pouco nesse tópico aqui. Mas se você quiser ter esse aplicativo aqui, com todas as estatísticas, com notícias, seguindo o time, podendo ligar até notificações para o celular tremer na hora dos gols, que são importantes, o campeonato de ponto corrida é sempre importante, né? Tá lá, você está acompanhando tudo quanto é jogo, é só baixar o link que está na descrição do vídeo. Sim, e falando em OneFootball? E falando em OneFootball, vai deixar o bagulho? Pode deixar, né? Então tudo faz. Falando em OneFootball... Porque vai ter outro link que eu vou mencionar daqui a pouco. Vai ter outro link. Olha que legal. Hoje é um vídeo cheio dos links e a gente tem tempo, então vamos correr aí. Nós vamos participar da Copa... OneFootball. É isso? Chama Copa OneFootball? Da Copa OneFootball. Vou até ligar aqui o laser. Laser. Cadê o laser? Parece? Laser aí. Copa OneFootball é uma Copa aí com um monte de gente. Influenciadores da América Latina. Influenciadores, tá, gente? E do Brasil também. Vão ter influenciadores, vai ter gente que é jornalista, não gosta dessa coisa de influenciador, mas vai estar lá Desimpedidos, vai ter uma galera, acho que até Pyong Lee, vai ter um povo lá. Aparentemente, né, eu e o Gabriel vamos jogar, mas é futebol de salão, o que é trágico. Porque a última vez que eu joguei futebol de salão não era pequeno, mas faz uns 10, 12 anos, talvez 15, talvez 20. E eu não gosto muito de futebol de salão, meu pai jogava muito bem nisso. E para piorar, como eu achei que eu e o Gabriel íamos jogar no mesmo time, eu me coloquei na linha pro Gabriel ir pro gol, porque eu tenho 2 fraturas no pulso, para salão é pior. Só que a gente cai em times diferentes. O Gabriel aparentemente está no Chile, e bacana, porque ele não gosta muito do Chile, ele não gosta nada do Chile. Pior que a gente vai jogar pouco antes do Uruguai enfrentar o Chile, então ele está bem irritado com isso. E eu vou jogar na Colômbia, top, vou pra Colômbia lá. A Copa OneFootball ela vai ser realizada no dia 22. Shakira, foi mal. Dia 22 no ginásio do Pacaembu, às 9 horas da manhã. E vocês podem ter a oportunidade de ver essas duas figuras, Bandana e Gabriel, jogando. O OneFootball disponibilizou um formulário que está aqui também na descrição, que vocês podem preencher e concorrer a um par de ingresso. E, gente, o que é mais curioso, a gente não joga futebol salão há muito tempo, tanto eu quanto o Gabriel. Se fosse society, a gente estaria muito tranquilo, tanto para jogar na linha quanto para jogar no gol. Eu acho que vai ser trágico, porque desde que meu pai morreu, eu nunca mais joguei regularmente futebol. A última vez que eu joguei faz um ano, mesmo society, e fiz um jogo muito ruim. Eu joguei no gol, foi um jogo muito ruim. Não é ruim, que eu tomei 2 gols que eu não tomaria nunca na vida. Um deles foi... Então, se vocês quiserem ver se ele está jogando bem, se está jogando mal, tem um link na descrição do formulário. Vocês podem concorrer a um par de ingressos para assistir no sábado, dia 22, a Copa OneFootball. E eu não sei se eu vou jogar no gol na linha, vou tentar, vamos ver. Vamos saber. Vamos pro vídeo?
vai ser um mistério. Vamos pro vídeo. Cadê? Já tirou até o OneFootball aqui, a Vivi já tá fazendo tudo. Eu estou com essa camisa aqui do Monsters of Rock, que foi o show que a gente foi. Primeira vez que a gente viu o Michael Kiske do Halloween, agora no Halloween, né? Dá pra ver aqui? Não dá, né? Pô, tá aqui. Sim, lógico. Do Halloween, a primeira vez que eu vi o Kiske ao vivo, depois eu fui no show do Halloween, muito bom. E estou com essa camisa porque, apesar do vídeo vai falar da seleção brasileira, a minha seleção é uma mistura de 5 pontas, como diria Rogério Ceni. Mas vamos falar, né? Vamos falar da torcida, né? Quem assistiu o jogo do Brasil, é verdade que o Brasil não fez uma boa partida, apesar do placar elástico, apesar dos 3-0, o Brasil demorou para conseguir. Foi um jogo bem ruim, mas o assunto que todo mundo falou não foi a partida em si. O assunto que pelo menos dominou o Twitter, quando eu tava assistindo o jogo, acompanhando pelo Twitter, foi o pessoal falando do silêncio no estádio. Tem vídeos, tem imagens assim, do estádio completamente em silêncio. O Daniel Alves até falou isso, né? Falou que dava para escutar o treinador. Aí você vai ver a renda do Morumbi, foram 22 milhões de renda. Então, tem alguma coisa estranha nisso tudo? O que pelo menos os setoristas do São Paulo que eu acompanho no Twitter, todos eles ficaram nessa de 22 milhões de renda e um estádio completo silêncio. E aí, gente, essa é uma questão muito complicada, né? O Daniel Alves, como eu falei, e acabei te interrompendo um pouquinho. Deixa eu me mexer. Tá bom, tá certo, você tá... É que eu tô aqui no gingado. Eu tô de camisa, eu tô tentando combinar aqui, tá tudo muito estranho nesse vídeo. Mas o Daniel Alves falou, dava pra escutar o treinador num estádio com 47 mil pessoas, foi isso, né? 42 mil pessoas. 42 mil pessoas, já aumentei. 42 mil pessoas. Dá um ticket médio de 500 e poucos reais. Então, aí a gente vai começar aí. Nós estamos numa era em que o futebol está mudando. Tem muita coisa que, infelizmente, estamos importando do futebol europeu. Não é toda a Europa que faz isso, mas os grandes centros têm um pouco isso. Que é aquela torcida que é mais apática. O futebol, não sei se o futebol tinha esse objetivo. Quando a gente vai para a América do Sul, não é isso que a gente vê. Então nós estamos num momento em que os torcedores estão brigando, e é uma coisa até que a galera fala, arena, estádio. Colocaram até uma imagem bem legal de uma arena aí do estádio do Morumbi de cima, e o estádio do Morumbi, na minha opinião, mas é opinião, cada um tem a sua, eu acho muito bonito. Eu gosto da ideia de estádio, eu sou muito tradicionalista com algumas coisas, né? Eu sou bastante tradicionalista com algumas coisas relacionadas a futebol, uniforme de time, pra mim, enfim, a gente vai falar sobre outras coisas. E aliás, o Gabriel até falou, olha, espera eu voltar pra gente fazer Morumbi versus Arena, colocar aqui os argumentos de preferência. Já dando um spoiler pra vocês, vai ter um vídeo só falando sobre isso. Só falando sobre isso. Mas falando especificamente desse jogo, a gente tinha muitos torcedores que não estão acostumados, talvez, a acompanhar partidas de futebol, que estavam indo num evento, estavam pagando preço de teatro, preço de ópera, um preço, né? Acho que no Fantasma da Ópera não tá isso. Não tá, né? Deve estar uns 300. Aliás, daí um espetáculo legal um merchan de graça aí pro Fantasma da Ópera que esticou a temporada. É verdade, a gente não viu ainda. Mas assim, voltando a falar do jogo, era muita gente que não está acostumada aí e não tinha aquela coisa para impulsionar. Por exemplo, a torcida organizada. Quando a gente tem as torcidas organizadas, por mais que muita gente critique torcidas organizadas, comportamento extracampo, brigas, etc, a gente não vai entrar nesse escopo. Mas quando a gente tem uma torcida organizada no estádio, ela muitas vezes puxa. Ela puxa. Ela vai cantar, ela vai gritar. Tanto que se a torcida organizada não grita, porque o jogo, de repente, como aconteceu São Paulo e Palmeiras, o Palmeiras bateu uma bola na trave, o Morumbi ficou muito assustado, porque o São Paulo está numa fase muito ruim, então todo mundo falou, putz, vai acontecer de novo. Às vezes a torcida fica apática e todo mundo vai nessa onda. Num jogo de seleção não existe uma torcida organizada. Existe o torcedor comum que vai no estádio e que está experimentando uma nova experiência. Então as pessoas estão trazendo algumas coisas para possibilitar essa experiência que, a nosso ver, e eu falei, estou falando a nosso, eu, Vives, o Gabriel, o Ale, o Regis, a gente tem uma visão meio diferente disso, porque assim, a gente vai no Morumbi, meia hora de fogos que fazem barulho, pá, 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 pá. Não tem nada contra fogos, mas assim, e aí uma fumaça, e aí no jogo nada. Então assim, será que, por exemplo, eu vou levar uma criança para o estádio, será que é essa experiência, é isso que eu quero mostrar para uma criança? Fogos no jogo e um quase silêncio durante a partida, como foi esse jogo do Brasil?
Imagina as pessoas que foram a primeira vez no espetáculo. Isso é muito ruim. Não existe um estímulo para a torcida, para gritar, para empurrar, para vibrar. Não existe. Por quê? Porque a gente está proibindo tudo que é mais legal. Então, assim, enquanto a gente... eu não sei, veja, eu sou a favor que tenha setores para isso. Sim. Né? O setor lá... Pode ter o camarote, que você vai pagar o preço do camarote para você ter uma experiência mais confortável e requintada, mas também precisa ter aquele setor popular, aquele setor que não qualquer pessoa, mas assim, por exemplo, quem quer assistir a Copa América, quem queria ver as seleções jogarem, você não consegue, porque o ingresso da Copa América, ele é muito caro, então você não tem um setor popular, nem que seja uma parte do estádio, 20% da carga total de ingresso, a preços módicos, a preços que o torcedor mesmo, que acompanha, que gosta, que está sempre assistindo o jogo do seu time, tem a oportunidade de participar de um evento tão grandioso como esse, como foi a Copa do Mundo, como é a Copa América. E esse torcedor, que às vezes é o responsável por gritar o jogo inteiro, por cantar. E outra coisa também que a gente está excluindo o cara que assim, o cara que Sim, rói o o osso não come a carne. Ainda que eu acho que a carne é o torcer pro seu time, mas tudo bem. Mas é diferente você assistir o jogo do seu time, assistir um jogo de Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, você assistir uma Copa América. Ou uma você Copa vai ver, do Mundo. Você vai ver um Messi em campo, você vai ver um Suárez, você vai ver jogadores que você não teria oportunidade de ver aqui. Olha só, a Vives colocando as preferências dela aqui já. Messi e Suárez aí. Não falou ninguém do Brasil, né? É que não tem ninguém do Brasil que me chama atenção. Não tem ninguém da seleção. Tem o David Neres, mas o David Neres estava em São Paulo até pouco tempo atrás. Não foi bem na partida, mas depois a gente fala disso. Mas assim, não foi bem, mas não foi mal, né? Também estava estreando e tal, enfim. Mas o que a Vivi está falando, se pelo menos nesses jogos tivesse um setor mais popular, talvez esse setor tivesse mudado alguma coisa. Ontem o Maracanã estava vazio. Só não dava a impressão que ele estava vazio nas câmeras por causa da disposição das cadeiras, que parecia que formava um mosaico. Então parecia que tinha bastante gente assistindo. Mas o Maracanã estava completamente vazio. O que aconteceu com os ingressos? Por que o torcedor não conseguiu ir, não teve oportunidade? Por que colocar um ingresso tão caro para uma coisa que a gente tem que popularizar? Tem que fazer o torcedor se identificar novamente com a seleção brasileira, que muita gente perdeu a identidade. Por que não privilegiar esse torcedor e fazer com que ele participe disso também, né? E assim, gente, é uma coisa que me preocupa muito. Eu entendo, porque assim, hoje em dia tem torcedor que comemora, o meu ingresso é mais caro que o seu. E a gente está perdendo isso. É curioso, a gente tem exemplo de torcida que sempre foi torcida popular, que se orgulha de ser torcida popular, como a do rival, e aí tem torcedor, não é a maioria, não duvido que seja, mas tem aquele torcedor que fala, meu ingresso é mais caro, o seu também enche o estádio porque o seu ingresso é barato. Poxa, que bom que é barato. Que bom que... Eu prefiro um estádio lotado com ingresso barato do que um estádio com... Apático. Pode até lotar, mas é apático. E assim, eu não estou falando, ninguém que está falando, a gente não está falando que, porque o cara pagou bem ele não vai vibrar. Não é isso. É que quem está pagando caro é um torcedor que não tem costume de ir... Às vezes não tem, ou pior, aquele torcedor que sempre foi e sempre fez parte do espetáculo e carregou o time em momentos difíceis, né? Tipo os anos que a gente teve muito ruins em São Paulo, os rivais também tiveram, tanto o Palmeiras quanto o Corinthians, quanto o Santos, falando só daqui do estado de São Paulo, também tiveram momentos ruins e muitas vezes a torcida compareceu. Nesse momento em que os estádios eram baratos, os ingressos eram mais baratos, por causa da fase desses times que eu citei, inclusive São Paulo, esse torcedor foi para empurrar. Aí chega um jogo importante, esse cara não tem o direito de ir, esse cara não tem a condição de ir, porque ele eleva o preço. Será que isso é legal? E falando da experiência, o que é mais legal? Uma cadeira com porta-copos, uma poltrona reclinável? A gente quer assistir futebol assim? No luxo? Na estica? Será que é isso? Ou seria legal ter um setor assim que possibilitaria que uma pessoa fosse, e até uma pessoa que está nessa cadeira, o que você acha que essa pessoa prefere ver? O que você, que tem condição de pagar esse ingresso caro, que vai levar uma criança, que vai levar essa mulher, quer ir no lugar que é coberto, quer ir no lugar que é sentado, quer ficar sentado o jogo inteiro, o que você prefere ver no estádio? Uma arquibancada pulsante, todo mundo em pé, todo mundo pulando, gritando? Então assim, será que o clube deveria brigar para ter... Eu estou tentando ajeitar o cinto toda hora, tá vendo? Eu tô vendo, tá dando um pouco de irritação já. Tá bom, então vamos deixar aqui ajeitadão, vamos mexer menos. Será que a gente quer ter porque é tão legal isso aqui. Será que... E não tem estrela, gente.
Será que a gente quer ver o torcedor pulando o torcedor de pé o jogo inteiro? Será que a gente quer ver os fogos ou o bandeirão, sabe, essas coisas, o estádio pulsando o tempo todo? O que a gente fala de uma criança. Uma criança, por exemplo, eu já fui em jogo da seleção brasileira, na época, na década de 90, e até antes, acho que eu fui em um jogo na década de 80, porque eu era bem pequeno. O Brasil ganhou. Nunca? Preciso te levar então. Não que você precise que eu te leve, mas eu gostaria de ir com você. Foi As horrível pessoas isso. entenderam. Vocês entenderam, né, gente? As Pelo pessoas amor. entenderam. Ela consegue sozinha, tá? Mas é que eu queria com ela. Dois braços. O jogo foi 5-0 e o estádio estava gritando. Por quê? Porque era uma outra realidade de futebol. Era uma outra realidade. Foi assim, também havia uma identificação maior com a seleção brasileira. A gente tem que falar que... Havia identificação maior com o futebol brasileiro, né? Porque a molecada, a nova geração tá perdendo um pouco de vontade de torcer para um São Paulo, um Palmeiras, um Corinthians, um Santos, e tá indo pro futebol de fora, né? Sim. Tem muita gente nós temos crianças que estão torcendo para Barcelona, para Manchester United, para Chelsea, PSG. para PSG, a ponto de tipo um provocar o outro. O Barcelona perdeu, não sei o que, sabe? A gente está perdendo a identidade. Uma geração inteira que não sente vontade de assistir um jogo do São Paulo, por exemplo. E nós temos uma coisa que é muito importante no futebol. O futebol tem uma coisa que é o pertencismo. O pertencismo é assim, é uma coisa que a gente sempre fala, que a gente incentiva o pessoal a ir pro Morumbi. Eu adoro ir pro Morumbi, a gente adora ir pro Morumbi. Quando a gente não vai, a gente sente falta. Né? Então, por quê? Você vai lá, você cria uma rotina. Então, a gente vai lá no posto, hoje está o dia dos merchan de graça. A gente vai lá no posto Ipiranga, vai no Starbucks, vai no Via Vendita, lá Vendita, né? Eu não sei porque eu falo Via. Lá Vendita, a gente fica lá conversando com a galera que torce pro São Paulo, né? Com outros torcedores, com gente que segue a gente, com gente que nem sabe quem a gente é e a gente conversa, a gente fica batendo papo, vai pro estádio, tem toda uma dinâmica disso. Aquilo é um dia que você dedica ao clube. Mas aí o time não tá bem. Se tá bem ou não tá, não é meu papel, eu vou torcer, sempre, gritar sempre que possível, porque para mim o torcedor faz parte, isso é o pertencismo, eu faço parte, né? Eu já vi muitos argumentos de gente falando assim, eu não quero gritar para empurrar um monte de vagabundo, eu já penso diferente, mas eu não julgo, né? Porque eu não quero cair naquela coisa que agora virou uma moda, a galera fala assim, você está sendo fiscal de torcida. A questão é, você vai pro estádio, você faz o que você quiser dentro do estádio. Se você pagou o seu ingresso, você tem todo o direito. Se quer assistir o jogo sentado, você vai assistir o jogo sentado. Quer assistir o jogo em pé, você vai assistir o jogo em pé. Quer xingar, quer aplaudir. O pessoal faz o que quiser. O que a gente está falando aqui é a nossa opinião como torcedor também. Quando a gente vai pro estádio, quando a gente ia pro estádio e ficava na arquibancada, porque agora a gente fica na área de imprensa, a gente fica na área de imprensa, mas a gente compra o ingresso, tá, gente? A gente fica na área de imprensa e a gente vai fazer um vídeo só mostrando pra vocês os bastidores, como é que funciona essa área de imprensa. Quando a gente ia pra arquibancada, a gente gostava de ficar de pé, de cantar, de pular e de acompanhar o time assim. Só que tem gente que prefere ficar sentado, tem gente que prefere vaiar no meio do jogo, tem gente que prefere esperar o jogo acabar ou esperar o intervalo. Então, assim, a pessoa torce do jeito que ela quiser e do jeito que ela achar melhor. Ninguém aqui tá falando que tem que fazer assim, X, Y, Z, assim ou assado. A gente não tá pautando ninguém a fazer nada. Exato. A gente só fala que quando o estádio tá todo mundo de pé, cantando, pulando, tanto é que quando o Morumbi tá lotado e o pessoal da arquibancada começa a pular, a gente ali no setor de imprensa que fica logo embaixo, você pega o computador, as mesas ali do computador, eles tremem, né? Dá até uma aflição que parece que vai cair na cabeça de tanto que o pessoal pula e incentiva. E já teve Isso é jogo legal. que a gente teve que subir para a arquibancada, porque no setor de imprensa é uma tortura. Eu vou falar bem com toda sinceridade. A gente tem estrutura porque a gente está trabalhando para colher informação, para no Twitter a gente passar essa informação, mas a gente não pode torcer. E isso me incomoda bastante. Para mim é muito difícil, tanto que o Gabriel não fica com a gente nunca. Ele nunca assistiu o jogo na imprensa. A gente compra os 3 ingressos, então, mesmo credenciando o Gabriel, ele só desce depois que o jogo acaba. No intervalo, às vezes a gente sobe para torcer também, ou para falar um oi, para conversar. Mas assim, é torturante. Já teve jogo São Paulo e Corinthians, que São Paulo fez um gol, que eu pulei e a Vivi já me segurou dando tapa, né? Para, não pode. Mas e aí, o grito tá aqui, né? Então assim, não é fácil. Agora, o que a gente está falando não tem fiscal de torcida aqui, porque a gente não está coibindo. O que a gente entende, e isso é opinião,
E eu não estou falando que, você deve fazer isso ou não deve. O que a gente entende é, o torcedor que grita e empurra o time, ele está ajudando o time. Mas se for um monte de vagabundo, eles podem ser um monte de vagabundo, mas eu não sou. Qual que é a minha parte? Torcer. Então o que eu quero fazer? Você tem que pensar que é sempre o clube. Sim. E o que eu quero fazer? Se tem jogador vagabundo, eu quero gritar para ele deixar de ser vagabundo e não vaiar para ver se o cara acorda, porque eu não acho que vaiar seja eficiente. Veja, é subjetivo. Então assim, eu sou muito a favor, quer xingar o Leco, no caso do São Paulo, falando de São Paulo, quer xingar o Leco pelo trabalho que está fazendo, quer criticar o Raí eu não acho que é xingável, o Raí é criticável. Eu acho o Raí muito bem intencionado, o Leco não sei, não confio no Leco, mas o Raí eu acho muito bem intencionado, só acho que ele não está tendo competência. Quer criticar o Raí, quer xingar o Leco? Manda bala. Depois que o jogo acaba, antes do jogo começar, na hora do jogo, vamos apoiar. Isso é um entendimento, não é nem fiscal, porque muita gente fica agora, quer ser fiscal de torcida? Não, cada um faz o que quiser. O que a gente está discutindo é, a gente precisa de setor popular nesses jogos, a gente precisa fazer com que o futebol não vire o que acontece na Europa. Você pega uma final de Champions, você pega uma final de Libertadores, que a Conmebol está querendo matar, final única, gente, em um lugar distante. Final de Libertadores é bandeirão, é explosão, é fogos, é uma coisa, é uma alegria. Final de Champions é aquela coisa de teatro. Palmas. A gente já teve Real Madrid e Barcelona, a torcida do Real Madrid batendo palma pro Ronaldinho Gaúcho. Eu não faria isso nunca, porque como torcedor, eu me sinto jogando pelo time, eu me sinto no campo, eu penso que meu grito vai afetar, e é isso que a gente está perdendo. A gente está perdendo o pertencismo, então a gente não tem mais identificação. É muito certo que essa seleção é muito comercial, a seleção brasileira desde que entrou fornecedora de material e tal, que começou a vir umas escalações que as pessoas não entendem. A gente perdeu um pouco a identificação, muito jogador astro, isso afasta o torcedor, isso afasta o coração. Eu sou da época que Copa do Mundo a gente pintava a rua, a gente pintava a cara, a gente pintava a parede. Eu acho que a Copa de 94 tava assim. Cara, 98 eu pintei o cabelo do meu pai de verde e amarelo. Eu tava com óculos verde e amarelo, roupa. Por quê? Porque fazia parte de todo aquele entusiasmo que eu vim carregando desde a minha primeira Copa, que eu me lembro que foi 82. Com o Tele Santana em 86, as Copas que eu mais sofri na vida pelo Tele. Eu me apaixonei pelo Tele muito cedo. Então, assim, tem muita coisa, tô vendo se a gente esqueceu de falar alguma coisa, mas acho que não. Se a gente esquecer, a gente deixa o próximo vídeo, porque o intuito é ter 20 minutos, já tem 22 minutos, né? Mas é isso, gente. A pergunta que a gente quer deixar pra vocês colocarem no estádio. Você, independente... Para colocar nos comentários. Você que vai para o estádio, o que você prefere? Que experiência você prefere? Mesmo estando no lugar de luxo e querendo assistir o jogo sentado, tendo um setor para você, o que você prefere? Uma arquibancada de pé gritando o jogo inteiro? Ou uma arquibancada em silêncio durante o jogo? Essa é a pergunta que a gente quer fazer. E a gente também quer ideias de vocês, de como a gente pode combater isso caso esse seja o objetivo, tá bom? Sempre a gente quer escutar vocês, e a gente faz isso todo vídeo, eu estava respondendo até os vídeos do último contextualizando. A ideia é debater, a ideia é que tenham argumentos contrários mesmo, para que a gente possa conversar e achar aí um ponto comum. De qualquer forma, sempre torcendo para esse time maravilhoso, para essas três cores, que aqui não está em ordem, que é vermelho, branco e preto, mas tá lindo as cores, e é isso, tá bom? Um abração para todo mundo. E vamos São Paulo. Eu achei que você falou um beijo para todo mundo, mas tudo bem. Um abração para todo mundo. Um beijo para todo mundo. E vamos São Paulo.